Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje os deputados estaduais do PT, André Siciliano, que é vice-presidente da LERJ, e o deputado Gilberto Palmares. Nesse debate sobre as questões da crise do Rio, existem dois problemas que eu acho que são distintos. Um se refere à questão fiscal do Estado, do governo do Estado, e outro refere-se à economia do Rio. Obviamente, a economia do Rio ela não está apartada da economia nacional. É preciso que haja, quer dizer, uma movimentação, um ressurgimento, um reaquecimento da economia nacional, principalmente nos setores essenciais do Rio, como são os setores do petróleo, da indústria naval, para que a economia do Rio volte aos trilhos. Essa é uma questão. A outra questão é tirar o governo do Estado dessa situação de colapso absoluto que se encontra. E aí, então, talvez as medidas adotadas e com a aquiescência do governo federal possa resolver, mas apenas essa questão. Não se fala da retomada do crescimento econômico do Rio, porque, obviamente, essas medidas que dizem respeito ao acordo da recuperação fiscal com o governo federal não têm essa abrangência e nem essa pretensão. Mas o deputado Gilberto Palmares está vendo com pessimismo, me parece, a possibilidade até do pagamento em dia dos salários dos servidores. Ele não crê que, digamos, haja chances reais disso ser materializado a curto prazo, ainda que tudo tenha sido aprovado como pediu o governo federal. O senhor também é pessimista, deputado André? Ricardo, se você comparar a folha dos ativos e inativos de 2006, 2007 para 2016 e 2017, você vai ver que a folha triplicou. Em que período? Em 10 anos. Você pega 2006, a folha dos inativos era da ordem de 5,8 bi. 5,8 bi em 2006. Em 2016, 17,800. Você pega do ativo 7,700. Passou para quanto? 22,800. Bom, então houve uma irresponsabilidade na gestão também, porque não pode se triplicar uma folha em 10 anos, porque então, isso nenhum índice... Se houve, continua havendo, e eu continuo dizendo que a votação foi impuriação, porque a grande discussão é que vai dividir o prejuízo em todos os poderes. Pelo que foi aprovado na Assembleia, eu fiz uma emenda, mas foi negado, se um médico, um professor ou um engenheiro ligado ao governo do Estado se aposenta, para quem está governando, o custo continua praticamente a mesma coisa, porque ele vai entrar na folha de inativos. Muitas das vezes o Estado vai querer não substituir, alegando dificuldade financeira, prejudicando a população, que deixa de ter um médico, um engenheiro... Agora, se um desembargador se aposenta, ele vai entrar para a folha de inativo do Poder Executivo, ele vai onerar ainda mais, agravar, e vai liberar a folha do Poder Judiciário. Então, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado não enfrentam, até desse ponto de vista, não enfrentaram o debate. Você acha que tinha que ter um enfrentamento mais duro com o Poder Judiciário? Eu, por exemplo, fiz uma emenda... Você acha que o Poder Judiciário está tendo privilégios, é isso? Eu vou te dizer. É isso? Eu vou te dizer, eu fiz uma emenda dizendo que durante o plano de recuperação fiscal, qualquer pessoa que se aposentasse, ele entraria no cálculo do teto de gastos daquele poder. Então, um desembargador que se aposentasse, ele não pode ir onerar, mas ainda sacrificar mais a vida de quem está governando. Isso eu propus e acho que esse debate... E acho sim que esse debate tem que ser enfrentado. Deputado André Siciliano, esse debate é pertinente? O Judiciário está tendo privilégios? Na verdade, tem uma questão de fundo que é nacional, que é a questão dos fundos de previdência. Nós temos hoje no Rio Previdência, 198 mil ativos que contribuem. Nós temos 238 que recebem. Do total de 20 bilhões de reais, do total de 20 bilhões de déficit esse ano, 13% para 14% é o Rio Previdência. 13 bilhões então, são mais de 60% Rio Previdência. A questão central da falência do Estado é a questão da Previdência, ou seja, de 20 bilhões de déficit, 13 bilhões resultam do não fechamento é uma questão de fundo. Como resolver a questão da Previdência Ricardo, do Rio? Deixa eu fazer só um outro comentário. Como resolver a questão da Previdência? Porque essa questão é central. Se a questão da Previdência não for resolvida, não se resolverá a questão fiscal do Estado. Então, mas eu, diferentemente do deputado Gilberto Palmares, eu acho que a partir dos 45, 60 dias, o Estado do Rio de Janeiro pode botar a folha dos inativos, 13º e os salários em dia. Porque tem a questão do setor de petróleo, que o setor de petróleo, Ricardo,
No ano de 2006, só comparando na Petrobras, ela pagou 156 bilhões de participações governamentais e de impostos. No ano de 2006, Gilberto. Balanço da Petrobras. Você pega 2014, ela paga 88 bi de participações de governo, participação especial, royalties e encargos. O governo do Rio ela conseguiu uma liminar aí quase ontem pagou para que essa participação quase especial 50%. esse royalties seja pago com correção monetária, que não era pago. E a bem da verdade, em 2014, o preço do petróleo internacional cai, isso também abalou Impacta um pouco também, né? as finanças do Rio, do estado do Rio de Janeiro, Sim. mas ele cai a partir de setembro. Né? Aí, em 2015, ele teve uma queda acentuada, chegou até 28 dólares. Mas é uma tempestade perfeita. Cai o preço internacional do petróleo, desacelera a economia do Rio, porque 32% do PIB é setor de petróleo, indústria naval, Comperge, petróleo mesmo, prospecção, né? E a gente teve a folha triplicada. Então, essa questão da folha triplicada, eu queria dizer, houve então irresponsabilidade, porque nada justifica uma folha triplicada nesse espaço de tempo, deputado. Ô, Ricardo, se houve e continua havendo. Eu vou entrar num outro tema polêmico. Não, deixa eu só O terminar teto, a folha. por exemplo. Só sobre a folha, só para ele concluir Que sobre a aconteceu folha. a folha folha? que eu Eu quero vou falar falar. sobre É você. sobre a folha. A folha. O governo de 2007 para frente, o governo do Sérgio Cabral, todo o aumento que deu para o ativo, deu para o inativo. A bem da verdade, foi o único governo que fez isso, né, Gilberto? Isso. Porque nenhum governo aumentava o ativo, criava-se aqueles programas, Nova Escola, criava para você não estender para o inativo. Então, fez isso de bom, na verdade. Teve 2011, 12, 13 e 14, a Assembleia Legislativa, o governo, deu aumento significativo para várias categorias, em especial para a categoria da segurança. Para a área da segurança. Tanto é que você pega o desembolso do governo para a área da educação, a partir de 2008 para 2009, a segurança ultrapassa todo o investimento da área da educação, que é uma distorção. Então, quando você pega... Muito se fala também da questão dos aumentos de 2014. Foram aumentos dados para mais de 40 categorias no Estado, mas o maior aumento foi de 11, 12 e 13. Então, quando vocês... Conclui, deputado. E olha que a Assembleia, a mensagem chega na Assembleia, sempre tem deputados querendo um pouquinho mais, 1, 2, 3, 5% mais de aumento, mas isso teve uma consequência. Deputado Gilberto Palmares, houve responsabilidade então nisso? Porque aumento em 2014 para 40 categorias, triplica-se a folha em 10 anos. Quer dizer, me parece que houve um festival aí de bondades cujo preço está sendo cobrado agora, cuja conta está vindo agora. Houve e continua havendo. Eu acho que a sinalização para os problemas do Rio, ela vem desde 2014 e 2015, e o governo já, na época do governo Sérgio Cabral, que tinha sinalizações, não tomou nenhuma medida que deveria ter tomada lá naquela época. Mas o que eu queria dizer, já que se fala em folha de pagamento, porque teve reajuste, mas professor continua sendo extremamente mal pago, profissional de saúde continua sendo extremamente mal pago. Por que não entra de novo na temática do teto, não de gasto, mas do teto de salário? Eu tenho certeza que tem aqui no Estado do Rio de Janeiro... Mas existe teto de salário. Mas se der transparência às informações, eu aposto que tem gente ganhando 40, 50, 60, No 70... Poder Executivo ou no Judiciário? Não, eu não estou discutindo, eu estou discutindo o Estado do Rio de Janeiro. Se eu discutir o Estado do Rio de Janeiro, eu tenho que discutir tudo. Por que alguns setores estão intocáveis? Mas Por quais esse debate seriam não pode esses ter? setores? Seria o judiciário? O senhor está se referindo especificamente ao judiciário? Não, eu estou me referindo ao que a imprensa publica, que vocês publicam. Já foi publicado várias matérias na imprensa falando de membros do judiciário que ganham 50, 60, 80 mil reais. Enquanto o professor lá, inclusive aposentado, não está recebendo salário, se é um teto, por que durante o período da crise não se estabelece um teto mesmo? Ninguém vai morrer de fome por causa disso, os que ganham maior salário. Agora, esse debate é difícil ser feito. Esse debate ninguém topa fazer. Eu vou fazer um intervalo. Conclui, deputado. Pode falar. Nós votamos lá a questão de 11% para 14% da alíquota. Majorou para que o fundo possa ter, não resolve o problema do fundo, mas um equilíbrio. O judiciário pagava 20%. Na mensagem que nós votamos, elevamos esse percentual para 28%, que é a contribuição patronal. E isso vai impactar. Eles vão ter que cortar, Gilberto. Não, aliás, tem razão, é o seguinte, aliás, esse jogo de por que 10, 15, 18 foi o percentual que ajudasse esses outros poderes, porque como aumentou a contribuição, é o que o patronal, aumenta a patronal e
se imagina que algum desses poderes acabaria tendo dificuldade de cumprir a legislação. Então foi um arranjo, não houve nenhum aperto nos outros poderes, se fez um arranjo no percentual exatamente para facilitar a vida. Eu vou fazer um dos rápido poderes. intervalo e o Jogo do Poder volta já já com essa discussão que está bastante interessante sobre a crise no Rio.